Oi, gente! Voltei e o papo de hoje é sobre destrale referente ao minimalismo. Tem um tempinho eu gravei um vídeo sobre como eu conheci o minimalismo, qual foi meu impacto inicial, que foi um impacto negativo, mas ao longo dos anos eu fui conhecendo melhor esse estilo de vida. Não que eu seja uma especialista, não sou, estou iniciando nesse meio, né? Apesar de já conhecer há alguns anos algumas coisas e ter, né, ficado mais, né, por dentro de como funciona esse estilo de vida, eu não sou uma especialista, sou uma pessoa que estou entrando nesse mundo e de verdade, gente, já de cara eu já vou falar, estou amando e quero me aprofundar ainda mais nesse meio, nesse estilo de vida minimalista, porque o meu foco hoje é falar sobre o destrale. O destrale pelo seguinte, gente, como o destrale tem me ajudado. Como tem me feito bem, um bem assim, um bem emocional grande, um bem também de praticidade no dia a dia, porque quem já me conhece, né, sabe que eu sempre afirmei que serviços de casa, tarefas domésticas, não eram para mim. Eu sempre afirmei que eu não tinha vocação nenhuma com tarefas domésticas. Sim, sempre fiz tudo por pura obrigação, para manter a casa limpa, organizada, as coisas em ordem, mas não gostava nem um pouco de fazer tarefas domésticas. Com o destrale, gente, eu comecei a perceber que eu tenho sentido prazer em cuidar da minha casa, limpar a minha casa, organizar a minha casa. Eu não tenho mais feito essas tarefas domésticas por pura obrigação. Não, eu tenho feito por prazer. Estou me apaixonando por cuidar da minha casa. E esse é um benefício muito grande para mim, porque jamais na minha vida, nunca eu imaginaria que um dia eu fosse falar isso. Nunca imaginaria que um dia eu fosse afirmar que estou tendo prazer em cuidar da minha casa. E uma outra coisa que o destrale tem me ajudado também, eu sempre fui uma pessoa muito apegada às coisas materiais, a objetos, as minhas coisas, sempre fui ciumenta com as minhas coisas, de ninguém poder tocar. E então sempre tive muita dificuldade de me desfazer. Ganhava sempre muita coisa, ainda ganho, né? Ganhava sempre muita coisa, comprava muita coisa, adquiria muita coisa, porém, na hora de me desfazer ou substituir, eu tinha muita dificuldade, porque eu não queria me desapegar de nada. Então, eu todo ano, eu até já falei aqui nos vídeos, todo ano eu sempre tive o hábito de, no final do ano, separar roupas, assim, que eu não usava, ou que não gostei, coisas assim, muitas de boa qualidade, já tive muito desperdício, comprava coisas, roupas por impulso, roupas, bolsas, sapatos por impulso, e no final do ano eu separava, levava para o bazar da igreja, fazia doação, e muitas roupas que eu comprava sem nunca ter tocado, às vezes levava roupa com etiqueta, outras peças também, que não eram roupas, outros objetos, com etiqueta muitas das vezes, porque eu comprava por puro impulso. Uma das coisas que o minimalismo começou a me ajudar foi na parte financeira, porque eu comecei há alguns anos, já tem uns 2 ou 3 anos, se eu não me engano, porque não decorei assim, de fato, o dia que eu comecei a assumir isso para minha vida, o minimalismo já começou a me ajudar nessa parte financeira, porque eu parei de comprar coisas por impulso, e ficar acumulando coisas e depois descartar ou doar, porque não usei. Comprei simplesmente por comprar e não usei aquele objeto.
Então, já tem uns 3 anos aproximadamente, de 2 a 3, que o minimalismo já tem me ajudado nessa área financeira. E de uns tempos para cá, de alguns meses para cá, que eu comecei a fazer o destrale tem sido impressionante. Gente, talvez possa ser até clichê a forma que eu fale aqui, porque muitas pessoas que já são adeptas a esse estilo de vida devem falar, mas para mim está sendo surpreendentemente prazeroso, me fazendo um bem emocional muito grande, de verdade, porque quando eu me deparo com a minha casa, com as minhas coisas, com facilidade, praticidade de organizar e limpar, o tempo que eu levo para organizar e limpar minha casa reduziu muito, muito. E o mais interessante, gente, é que eu ainda não fiz o destralhe por completo da minha casa. Não fiz. Porque eu passei anos da minha vida guardando tralhas e mais tralha. Então eu não consigo fazer esse destralhe em um dia, em uma semana, um mês, talvez em um ano sim, porque eu tenho feito aos poucos, né, no meu tempo livre, né, eu tenho separado para fazer destralhe, mas assim, eu faço de uma gaveta, 2, de uma parte do armário, e até tenho achado que tenho feito um progresso bem rápido, porque eu já percebi que tem poucas coisas na minha casa que eu preciso fazer o destralhe, mas só do que eu já fiz, que não é muito, mas que eu já fiz, gente, como tem facilitado a minha vida, o meu dia a dia. É muito bom a gente olhar para o ambiente, um cômodo da sua casa e ver espaço, a organização, porque por mais que antes eu não deixasse de fazer os meus serviços domésticos, arrumar, limpar, organizar a minha moda, por mais que eu organizasse, pelo excesso de coisas que eu tinha, não parecia organizado. Eu arrumava, eu organizava, mas ainda assim ficava parecendo desorganizado por conta do excesso de coisas, o acúmulo de coisas. E isso, hoje eu olho para o cômodo e vejo, gente, um espaço que eu nunca imaginava que conseguiria deixá-lo livre. Gente, é muito bom, é muito mesmo satisfatório. Assim, eu tô falando da minha experiência aqui, a minha, de Cris. Gente, a minha experiência está sendo sensacional com o minimalismo, com o destralhe. Como eu falei, né, sobre a questão de me desapegar, por mais que eu fizesse isso todos os anos e eu separava coisas, sempre tive excessos de roupa, então sempre tive excesso no meu guarda-roupa, de não ter condições de mexer no meu guarda-roupa todo. Às vezes eu queria uma roupa, eu perdi uma roupa dentro do meu guarda-roupa porque ficava lá para trás e se eu fosse procurar e retirar tudo que estava lá para trás, ia me dar muito trabalho para tirar tudo, depois recolocar no lugar. Então eu acabava esquecendo que tinha determinadas roupas, sim, determinadas, no plural. E não só roupa, com destralhe, gente, eu fui descobrindo coisas que eu não lembrava que eu tinha, outros objetos nas minhas gavetas que eu não lembrava que eu tinha. Se eu visse em algum lugar, eu nunca ia dizer que era meu. Olha só que situação. Eu tinha objetos que eu não lembrava de verdade que era meu. Que ficava ali, ó, guardado, entulhado, com um monte de coisa no armário, que eu só fui saber que era meu porque está na minha casa, na minha gaveta, nas minhas gavetas. E aí que eu fui recordar daquilo. Falei assim, gente, como é que pode? Eu não lembrava disso. Ou seja, o minimalismo tem me ajudado a assumir o controle da minha vida, da minha casa, das minhas coisas.
porque eu percebi que a minha casa, a minha vida estava descontrolada, até eu aderir a aceitar, né, a aderir ao minimalismo. Mas eu falo isso também de uma forma porque, por exemplo, eu estava conversando com meu marido, eu tenho feito tudo isso aqui, só que ele me deu uma resposta. Eu falei para ele: nossa, amor, como tá sendo muito bom para mim, por eu cuidar da casa, a casa está ficando organizada e tal, do meu jeito, a minha moda, eu tenho feito destralhe, etc. Aí quando eu fui comentar com ele como tem me feito bem, tem me ajudado a controlar, organizar a casa muito melhor, com o minimalismo, quando eu falei minimalismo, ele falou assim pra mim: o minimalismo é uma linha tênue para ser uma pessoa muquirana. Aí eu falei pra ele: não, não é bem assim. Existem muquiranas e existem minimalistas. E o minimalismo, eu entendi já, apesar de não estar bem aprofundada, eu já entendi que é viver com o que é essencial para mim. E nem sempre o que é essencial para mim vai ser para você. Às vezes, o que eu não posso viver sem, você consegue e de boa. Então, pelo que eu entendo até agora, cada um adapta a sua realidade de vida. Isso não quer dizer que eu vou me tornar muquirana, não. Eu vou utilizar, eu vou consumir produtos e coisas que realmente são essenciais para minha vida, que me fazem bem e que não me causem excesso. E nem excesso visual, porque na minha casa eu percebia que tinha muito excesso visual, assim, muita poluição visual de muita coisa num mesmo lugar, em pouco espaço. Então, o destralhe tem ajudado a minha visão. E quando eu olho hoje para minha casa, assim, que eu pego e olho e vejo espaço, vejo organização, gente, é muito bom, é muito bom. Eu tenho repetido isso aqui porque eu estou muito empolgada mesmo. E estou até pensando por que eu não aderi isso antes, porque quanta coisa eu me sacrifiquei por eu mesma, né, prejudicar a minha própria vida, porque eu prejudicava o meu tempo, eu prejudicava o meu esforço físico. Eu falo do tempo porque eu levava muito mais tempo para limpar a minha casa, levava muito mais tempo para limpar e organizar a minha casa, esforço de dinheiro, porque eu gastava muito, adquiria muita coisa sem necessidade, esforço físico, porque quanto mais tempo eu levava para limpar, mais eu ficava cansada, né? Limpando, organizando, colocando as coisas no lugar, e parecia que quanto mais eu arrumava, nada ficava assim do meu agrado de olhar, não ficava bem arrumado. E hoje não, com o destralhe, isso tem, nossa, tem me feito um bem muito grande de ver as coisas funcionando. Por isso que agora eu sinto prazer em fazer as coisas, porque eu consigo me programar no tempo que eu vou organizar as minhas coisas, no tempo que eu vou limpar, porque antes eu não tinha um tempo predefinido, assim. Eu até me programava mentalmente, mas nunca dava tempo suficiente naquele tempo que eu programava para eu fazer as coisas, porque era sempre muita coisa, parecia uma coisa em cima da outra. E uma outra coisa que eu percebi com o destralhe, com o minimalismo, eu também, com o destralhe, eu acabei destralhando coisa que não era prático para o meu dia a dia. Eu tive que adquirir também. Eu tenho feito o lema da substituição. Se eu adquiro o mesmo tipo de produto, eu tenho que tirar da minha casa aquele produto que eu adquiri um novo. Eu coloco o novo e tiro o velho. Ou dou, ou descarto, seja lá o que for. Mas eu comecei a ver que eu precisava, que eu preciso, na verdade, de coisas práticas. E coisas práticas não necessariamente são coisas caras, são as mais caras. Um exemplo aqui bem prático.
Aquelas escovinhas que a gente usa para lavar o sanitário, o vaso sanitário. Eu tinha a escovinha mais simples, aquelas que a gente compra no supermercado, de plástico, bem simples, né, com suporte, a escovinha, e eu me desfiz da escovinha para comprar uma que eu comprei nessas lojas de produtos para casa, né, de inox, né, de inox, com uma tampinha. Porém, não é prático. O negócio enferrujou de uma tal forma do lado de fora, do lado de dentro. Fica úmido por muito tempo porque não evapora aquilo. Acaba ficando um mau cheiro dentro. Ficava um mau cheiro dentro do suporte dele. E o cabo da escovinha, ela se desenrosca conforme você vai usando. Eu ia usar, ela desenroscava na base e no meio do cabo. Então, tipo, às vezes eu tava usando, acontecia isso. Tipo, eu fiquei assim, isso não é prático. E ainda não tá me deixando satisfeita com o resultado final, porque no final eu quero limpar, lavar tudo, deixar ok, mas é uma peça que sempre vai ficar úmida ali, sempre vai ficar molhado, por isso que fica enferrujando. Eu falei assim, não quero mais esse produto, porque foi bem mais caro, eu me desfiz do simples, comprei um mais caro, e não é prático para o meu dia a dia, para o meu uso. Então, eu acabei descartando essa escovinha mais cara, que não é prática, e comprei de volta aquela simples, fácil de usar, não desenrosca o cabo, não desenrosca a base, não fica aquele negócio enferrujando. Para o meu dia a dia, facilita a minha vida, é simples, é menor, é prático. Então, são coisinhas que a gente vai observando no dia a dia, que a gente vai vendo o que é essencial pra gente, o que facilita a vida da gente, o que é prático pra gente, o que a gente pode melhorar pro nosso dia a dia ficar mais fácil, mais prazeroso, para a gente ter mais tempo e qualidade de vida, para eu poder ter mais tempo para fazer outras coisas para mim do que ficar só me desgastando olhando para casa que nunca ficava organizada como eu gostaria que ficasse. Então, o Destrale tem me ajudado demais, esse Destrale é sensacional, gente. O minimalismo mais ainda, porque tem me ajudado em várias áreas. Então, se você já é minimalista e puder comentar aqui, me ajudar, me auxiliar em alguma coisa também, eu estou disposta a ouvir, a ler, né, na verdade, seus comentários. E se for interessante para mim, se for essencial para mim, vou aderir sim. Eu aceito dicas, aceito sugestões e que isso fique para você. Se você ainda não é adepto, convido você também a começar a aprender um pouco mais sobre o minimalismo, porque é mudança de vida. Tá me fazendo bem emocional, financeiro, físico, enfim, eu só tenho percebido coisas boas com esse estilo de vida. Curta, comente, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e para aquelas pessoas que você considera importantes. Não se esqueça de me seguir para ficar por dentro de tudo aquilo que eu posto por aqui. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.